Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos de volta aqui na nossa série de estudos e hoje nós vamos aprender sobre principados e potestades. De acordo com um dos textos bíblicos que nós lemos lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala sobre esses principados e sobre essas potestades, né? Fala de duas classes de seres, as potestades e os principados. Do que se trata essas potestades e esses principados? Vamos ler o texto bíblico? Medite comigo aqui no livro de Colossenses, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, Colossenses capítulo 1, versículo 16. O texto bíblico diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que coisa interessante o que diz esse texto. Nesse texto, ele fala tanto dos principados como das potestades criados por Deus, né? O que na verdade principados e potestades significam que são seres espirituais bons ou maus, né? Ou seja, pode se referir tanto como a anjos de Deus como também a demônios. São seres espirituais de proeminência no mundo espiritual. Então, esses dois termos usados na Bíblia, normalmente são para designar seres malignos, né? Mas aqui, no caso, nesse texto, se trata tanto de anjos de Deus, seres de Deus, né? Como também demônios, como anjos vindo da parte do eterno, como também demônios vindo da parte do maligno. E uma coisa interessante é que quando a Bíblia relata esses seres como demônios, por exemplo, como no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nesse texto de Efésios 6:12, ele se refere a demônios, a potestades malignas. Existem as potestades malignas. As potestades malignas estão atuantes. O livro de Efésios 6:12, ele fala sobre essas potestades. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesse texto, eles são designados como espírito malignos. Esse texto se refere a espírito malignos, forças espirituais do mal que dominam o mundo e que guerreiam contra os homens. Sim, guerreiam contra os homens, lutam contra os homens. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa que tentou suicídio, mas de alguma forma ela foi impedida, com todas essas pessoas que tentaram suicídio, tentaram tirar a sua vida, elas vão dizer assim para você que no momento elas não pensavam em nada. Não estava pensando em nada. Eu só queria tirar a minha vida, eu só queria acabar com a minha vida. Por quê? São seres atuantes, potestades atuantes do mal na mente dessas pessoas, que levam essas pessoas a parar de pensar nas outras coisas e tirar a sua própria vida, colocando a convicção de que se ela tirar a vida, ela resolve a situação que ela está vivendo, ela resolve o problema que ela está vivendo, né? São seres espirituais do mal, são seres malignos que estão atuantes na vida do ser humano. Todos os dias
nós temos que estar preparados para lutar contra essas potestades e contra esses principados do maligno. Todos os dias esses principados estão lutando contra a nossa vida. E eles existem, e muitas vezes são invocados pelo próprio homem, né? Olha que coisa interessante. Quando nós lemos na Bíblia a história de 3 jovens que foram levados para a Babilônia, que foi... Você conhece como Sadraque, Mesaque e Abidnego? Esses 3 jovens foram levados para a Babilônia e tiveram os seus nomes mudados. O rei da Babilônia mudou o nome deles, né? Na verdade, eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Mas por que o rei mudou o nome deles? Eram nomes hebreus para nomes babilônicos. Porque os nomes babilônicos, eles têm um significado, e os nomes hebreus também. Por exemplo, Sadraque, que é um nome babilônico, é um nome que foi dado a Ananias, significa que o autor do mal seja favorável a nós. Então, quando você invoca Sadraque, chama Sadraque, você na verdade está invocando uma potestade do mal, um ser do mal, para ser favorável a você. Então você invoca um nome, ele pode invocar uma potestade. Mesaque, que foi o nome dado a Misael, significa aquele que pertence à deusa Ressarca. Então, aquele que pertence àquela deusa. Então, quando você chama Mesaque, você está profetizando que aquela pessoa ou você mesmo pertence àquela deusa, né? São demônios, são potestades, né? E Abidnego significa servo de Nego. Nego é um deus babilônico, né? Provavelmente o Sol ou Júpiter ou Vênus era um deus da estrela, um deus cósmico. Então, olha só, eu não quero invocar e nem ser servo de Nego, nem ser servo dessa potestade maligna, né? Mas veja bem o nome deles no hebraico, o nome hebreu, o nome original que foi lhe dado, né? Sadraque, por exemplo, ele recebeu o nome original que era Ananias. Ananias significa Adonai foi gracioso comigo. O Eterno, Hashem, foi gracioso comigo. O nome Mesaque, né, que é o nome babilônico, que foi dado a Misael. Misael é o nome hebraico, o nome hebreu daquele servo de Deus. Significa quem é Deus como Adonai. Quem é Deus como Adonai? Quem é Deus como nosso Deus? Olha que coisa fantástica, né? E o nome Azarias, que foi dado a Abidnego, significa que Adonai me ajude, que o Senhor Deus me ajude. Então eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais chamar esses jovens pelos nomes babilônicos, e sim pelos nomes hebreus, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso quando a gente começa a estudar essas questões, né? De potestades, principados malignos. E é muito importante isso, porque, por exemplo, quando nós lemos um texto de Efésios, que o apóstolo Paulo deixa registrado, ele fala sobre os nomes. Ele fala sobre os nomes das potestades, por exemplo. Leia comigo aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim o texto bíblico. Olha só. Jesus está acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Preste atenção nesse texto. Jesus
está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no século vindouro. Olha que coisa interessante, né? Diante de todas essas potestades, Yehoshua está acima de todas elas. Está acima, o seu poder é maior, muito acima de todos esses principados e potestades. Não só as potestades daquele século presente, que o apóstolo Paulo estava dizendo, como vemos aí Nego, como vemos deuses, planetas, deuses sóis, porque sóis são vários, cada planeta, cada estrela que nós vemos, olhamos para o céu e vemos, se trata de um sol, né? Então olha só que coisa interessante, não só naquele século presente, mas no século vindouro, que é o século que nós estamos. O apóstolo Paulo estava dizendo que não era só naquele século, mas nesse século. Por exemplo, quem são esses nomes que se nomeiam? Olha, observe o texto novamente. Olha só. Jesus está acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Quem são esses nomes que se nomeia, né? São, por exemplo, demônios que se nomeiam, como, por exemplo, Exu Caveira, Pombagira, Zé Pilintra. São nomes que se nomeiam não só naquele século presente do apóstolo Paulo, mas no século vindouro, que é esse século que nós estamos vivendo hoje. Então, existem demônios que se nomeiam, eles vão dando nomes. Ah, meu nome é isso, meu nome é aquilo, meu nome é tal. Eu quero dizer para você que não importa o nome que eles estão dando. O que importa é que o texto diz que Jesus está acima de todo principado, potestade e de todo nome que se nomeia, tanto no passado como neste século presente, né? E uma coisa importante você precisa colocar, que é o livro de Efésios, né? O Efésios 2. Efésios 2, ele encerra aqui o nosso estudo com esse texto, dizendo assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Essas potestades operam somente nos filhos da desobediência. Por isso que nós temos que estar em obediência constante a Deus, constante nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos. Porque tem gente que acha, eu preciso estar em obediência porque eu não quero perder a salvação. Não é só a salvação. A obediência não se refere só à salvação. A obediência também se refere a uma luta, uma guerra diária que nós temos contra essas potestades malignas. Porque a Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas espirituais em Deus. Então só Deus, através de Ruach HaKodesh, pode fornecer para nós as armas para lutarmos nesta milícia contra as potestades e os principados malignos. Todos os dias você luta contra esses principados e contra essas potestades. Todos os dias esta seleção está em campo para lutar contra nós. Então, se você não estiver revestido com a armadura de Deus, você vai perder certamente essa guerra. Porque todos os dias essas potestades, esses principados estão aí na ativa, estão na ativa, querendo nos destruir, querendo acabar com a nossa vida, né? Então, faça uma análise desse texto, faça uma autoanálise desse texto, fique atento porque as potestades, principados malignos estão aí, às vezes num simples nome, às vezes numa simples ação, às vezes num simples acontecimento, eles estão aí. Esses filhos da desobediência não são só aqueles que estão afastados de Deus, mas também aqueles que são agentes do maligno. Por exemplo, assim como Deus tem os seus agentes,
sempre teve, os profetas, tiveram aí os discípulos, os apóstolos. Nós que somos missionários, estamos na obra do Eterno, propagando salvação, propagando o Evangelho. Existem aqueles filhos da desobediência que estão aí nas matas virgens, nas encruzilhadas, estão aí trabalhando em prol ao mal, para que essas potestades, principados malignos venham destruir, acabar com a tua vida, né? Então é muito sério, o mundo espiritual é sério, não ignore o mundo espiritual. Esteja atento, né, para combater estas hostes malignas todos os dias. E esteja firme, preparados, né, espiritualmente preparados, pronto para o combate. Porque espiritualmente tem gente que vai para o combate preparado, são pessoas que oram, que jejuam, que buscam, né, que vai para a guerra preparado. Mas tem gente que está na guerra sem preparo nenhum. Por exemplo, você imagina numa guerra lá, um monte de soldado com coturno, roupa de guerra, capacete, colete, e aí chega uma pessoa lá de bermuda, chinelo, para entrar nesse exército e lutar. Não tem como, ele não está preparado, não está com as armas preparadas para entrar na guerra, né? Assim no mundo espiritual é assim também, né? Nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus. Sem a armadura de Deus nós não vamos vencer essa batalha espiritual que nós temos todos os dias. Pegue esse estudo, faça um bom proveito, faça como um alimento dos céus para a sua vida, né? Que esse alimento venha fortalecer você espiritualmente. Que Adonai te abençoe em nome de Yehoshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias. Que Deus te abençoe.